Olá, boa tarde a todos. Estamos aqui para mais uma sessão Humanidade da Saúde, sessão 121, 10 anos desse projeto criado pelo nosso saudoso Ricardo Cruz. Estamos hoje aqui para discutir um tema muito importante, a inteligência artificial e a sua interação com a saúde e com a relação da humanidade na saúde. Antes de começar, eu gostaria de... Nós temos um convidado ilustre hoje aqui nos prestigiando para iniciar um projeto de extensão dessa sessão e da própria humanidade na saúde dentro do Estado. A senhora secretária de Estado, doutora Cláudia Mello, por favor, podia vir aqui sentar ao nosso lado. Mim, doutor Fernando Buigues, nosso co-moderador, está aqui também. Queria agora dar as boas-vindas também quem está nos assistindo através da página do Instagram, juntamente com o pessoal do Zoom, e aqui ao vivo. A inteligência artificial tem essas coisas lindas, como nós acabamos de ver, conseguiu juntar os Beatles depois da morte deles e tem milhões de outras utilidades. Mas como será o seu posicionamento na saúde? Nós temos sido bombardeados por diversos artigos. A New England Journal of Medicine, um dos mais respeitados papers, né, artigos, revistas, tem um setor só para a inteligência artificial. Nós vemos artigos da Forbes falando de que isso é uma bolha, né, por diversos investimentos que vai estourar. Nós temos artigos específicos em CTI, como eu tenho estudado, mostrando melhorias de processos, economias, principalmente com a inteligência generativa, né, capaz de gerar informações. E temos outras dúvidas, como o próprio Bill Gates fala que a generativa, na verdade, vai ser substituída por uma metacognitiva, né, que aí a gente vai ser muito melhor para o ensino e o atendimento na área de saúde. Mas há também um medo que todos esses processos possam afastar o profissional de saúde do paciente. E aí, como nos toca dizer, né, desumanizar esse atendimento. Por isso, nós achamos importante, perante essa discussão. E, para começar, eu gostaria de convidar o professor Chao Lang, professor da USP, professor de telemedicina, que vai nos falar, já esteve conosco aqui no Humanidade da Saúde, no tempo do Ricardo Cruz, e vai nos brindar com seus conhecimentos sobre a inteligência artificial e essa interação que nós vamos ter na humanização da saúde. Professor Tchau, obrigado por aceitar o convite. A palavra é sua. Boa tarde para todos, para todas. Queria agradecer o convite, dizer que eu estou totalmente honrado com esse momento para discutir um pouco sobre essa questão da inteligência artificial e seus aspectos relacionados com a humanidade e humanização. E, naturalmente, o saudoso doutor Ricardo Cruz sempre interagiu muito, me convidou, inclusive, tanto para evento do Hospital Samaritano, quanto da Associação, da Academia Nacional de Medicina. Bom, eu vou pedindo uma licença para compartilhar com um PowerPoint meu, apenas para contextualizar essas informações sobre inteligência artificial, e muitas vezes existe a ideia de que a tecnologia ela pode desumanizar. Então, eu só vou dar o contexto para que nós possamos ter mais debate. Então, para me apresentar, eu sou médico, sou formado na Faculdade de Medicina da USP, chefio a disciplina de telemedicina, e um dos grupos do qual eu trabalho é o item 4, eu faço parte do grupo de trabalho do Conselho Federal de Medicina de regulamentação da inteligência artificial na medicina. Então, eu tenho alguns envolvimentos nessa área de atuação, além da telemedicina propriamente dita, telemedicina e telesaúde. A primeira coisa, só queria dizer um ponto. Inteligência artificial é uma expressão para uma categoria de software mais versátil. E, muitas vezes, o que nós supomos da inteligência artificial, ele vem do cinema. Ou, outras vezes, até de excesso de expectativa, que não vão ocorrer daquela forma. Portanto, nós temos que tomar alguns cuidados. A inteligência artificial talvez não devesse ter o nome de inteligência artificial, porque ele foi cunhado, essa expressão foi cunhada em 1956.
bem antes da internet, tá? Só para vocês terem uma ideia que a internet surgiu mais ou menos em 1968. Então, ele é anterior a isto e talvez seja mais interessante usar como inteligência digital ou inteligência colaborativa, onde é possível acelerar a forma de interação com o ser humano a partir de um algoritmo diferentemente projetado. Então, inteligência artificial é uma categoria de software, assim como processador de texto, planilha eletrônica, banco de dados, entre outros. Então, você vê que a inteligência artificial tem vários filmes, já começando pelo 2001 e Uma Odisseia no Espaço. Esse, não sei se vocês assistiram o filme Her, é onde o nosso personagem ele instala um novo software, um novo sistema operacional no seu desktop, começa a interagir e ele se apaixona pelo sistema operacional. Portanto, o sistema operacional é basicamente um sistema generativo. E esse tipo é uma inteligência artificial já com corpo. Então, robô hiperrealístico que tem a parte física e com algoritmo de inteligência artificial. Isso aqui eu estou mostrando cinemas mostrando, mas tem coisas que nós estamos caminhando para algo próximo a esse ponto, mas de outras coisas talvez nós sejamos um pouco mais distante. Inteligência artificial. Eles podem ser categorizados em grandes, pela sua forma de atuação. Tem a chamar inteligências artificiais restritas ou estreitas. 99,9% das nossas inteligências artificiais são estreitas ou restritas. Isso quer dizer, serve para um uso específico. Por exemplo, o Waze é inteligência artificial e serve apenas para mapa, né? Inteligência artificial para diagnóstico ou suspeita de diagnóstico por imagem radiológica só serve para isso, e não serve para nenhuma outra coisa. Isso são chamados inteligência artificial estreita ou restrita. A inteligência artificial multipropósito, que possa ser utilizado para diversas finalidades, ou chamada gerais, ainda está para ser disponibilizado, e a chamada superinteligência, ele ainda está no campo teórico e talvez possa vir a existir quando nós tivermos os computadores quânticos. Então, hoje, nós estamos na fase da inteligência artificial estreita, isso é para uma finalidade específica. Uma inteligência artificial para radiologia não serve para dermatologia, ele não serve para nenhuma outra finalidade, exceto específica, tá? Então, é importante nós colocarmos, então, nós apenas usamos a palavra inteligência artificial, mas são softwares diferentes. Com isso, nós começamos a quebrar um certo mito em relação à inteligência artificial. Outro ponto é o famoso generativo, o GPT. Quem popularizou esse nome GPT, bom, foi OpenAI, quando lançou o ChatGPT, que é um nome interessante. Chat porque era um bate-papo, mas ele foi feito de uma forma inteligente na combinação do nome. G talvez seja o mais importante, generativo. Significa que um algoritmo que permite criar algo de forma diferente e original a partir de um conjunto de dados obtidos. O P é de pré-treinamento. Isso quer dizer que o algoritmo foi ajustado, calibrado, segundo um conjunto de informação previamente definido. Isso modulou ou modelou o algoritmo para executar as ações feitas. E o T é de transformer. É o algoritmo que consegue entender o que nós falamos a partir de uma linguagem natural, ele não traduz ao pé da letra, traduz pelo contexto, entende o que nós perguntamos, processa, e aí, a partir do dado processado, ele joga para o generativo, que cria
um algo original e o transforma em texto que nós conseguimos entender, ou eventualmente ele pode sintetizar palavras, sons, tá? Então, o mais importante não é o chat GPT, o mais importante é o G, depois se chama generativo, mas o generativo precisa dos algoritmos do pré-treinamento e transforme de interação conosco, tá? Então, aqui só quero desmistificar o que é o GPT. E aqui é o que nós temos hoje, tá? Nós não temos ainda robôs tipo essa máquina do filme, mas esse é um robô hiperrealístico, a Mecha, tá? Que está sendo desenvolvido, assim como nós temos a Sofia, que já é mais antiga, de 2016, mas a Mecha, ele é o mais novo, e ele foi interligado com o ChatGPT, como o ChatGPT é poliglota, e ChatGPT foi inserido algoritmo de entender o que se fala e gerar som, então esse robô interligado com fundamentos do ChatGPT se tornou um poliglota, tá? Então você vê que são finalidades específicas. Esses robôs hiperrealísticos estão sendo desenvolvidos talvez com uma ideia de atendimentos, recepções, né? Bares, entre outros, mas também em domicílio, por exemplo, como cuidadores de idosos ou acompanhantes de idosos, em sentido de do idoso não se sentir isolado, ele tem uma forma de interação. Então, vocês veem que a inteligência artificial está sendo construída para algumas demandas, tá? Esses robôs, eles imitam o ser humano na expressão e na parte emocional, mas eles só imitam. E, naturalmente, o ChatGPT já não é o único generativo, tá? Hoje nós temos o Copilot, quem tem Office 365 já tem ativado o Copilot, tem o Gemini, tem a Meta, que lançou a inteligência artificial que consegue traduzir o som a partir do som. Tanto que vocês viram que Samsung S24 tem o tradutor de som, tá? Então vocês veem que a inteligência artificial se torna uma ferramenta importante para atender o que nós precisamos, tá? Exemplo, multilingüe, tradução de línguas. Agora, é natural que a área de saúde é um dos campos importantes da inteligência artificial para flexibilizar algumas atividades, tá? Então, aqui vocês estão vendo que tem um conjunto. E aqui eu só queria também colocar que a inteligência artificial não é aquele ser supremo. Exemplo, ChatGPT. E eu testo o ChatGPT, eu vou interagindo. Aí eu pergunto, em caso de erro grave de resposta na área de saúde, por informações desatualizadas, quem será o responsável? Notem que o generativo, o transformer, entende o meu questionamento, ele faz uma pesquisa dentro do algoritmo dele, tem a informação, o generativo compõe as ideias de um novo texto e o transformer entende para que eu possa entender o que ele gerou, tá? Então, aqui ele põe, não, no entanto, se eu fornecer informações imprecisas ou desatualizadas que possam prejudicar a saúde ou o bem-estar de um usuário, a responsabilidade pode ser de várias partes envolvidas, incluindo o usuário que fez a pergunta, a organização ou a empresa que usa a minha tecnologia e os desenvolvedores do meu modelo. O que eu estou querendo dizer para vocês que vocês não podem simplesmente acreditar numa resposta de inteligência artificial. Ele, na verdade, é uma ferramenta condicionada a um conjunto de precisão e cabe a nós tomar uma decisão para ver se ele está dentro do contexto que nós desejamos, tá? Então, ele é muito importante. E olha só a própria inteligência artificial falando. É importante lembrar que, como modelo de linguagem, não sou uma fonte confiável para diagnósticos médicos ou tratamentos. Isso quer dizer que, à medida que vocês aumentam a precisão, cada vez mais é importante
o envolvimento do profissional para dar o contexto. E aí é importante também, tá, está nesse livro, que é o capítulo sobre inteligência artificial e robótica de telepresença, eu falo, qualquer inteligência artificial que vocês usem, sejam prudentes. É preciso ver que base de dados que foi utilizado para treinado, se é para a área profissional, se são bases indexadas, qual é a periodicidade de atualização, quais são os critérios de inclusão e exclusão de dados, se tem equipe que faz a auditoria da calibragem das respostas, se o tipo de pergunta, dependendo da variedade, geram respostas conflitantes. E aí só quero dizer, nós ainda estamos numa fase inicial da inteligência artificial. E ele é, na verdade, um algoritmo que mostra potencialidades, mas nós temos que tomar muito cuidado com exageros de expectativas, tá? Então, aqui eu só estou colocando critérios antes de nós confiarmos em quaisquer respostas da inteligência artificial. E, nesse caso, estou me referindo à inteligência artificial generativa. E aqui, quem é responsável caso a inteligência artificial oriente errado em questão de saúde? E olha só, e põe, em geral, quando se trata de saúde, a responsabilidade primária cai sobre os profissionais de saúde envolvidos no tratamento do paciente. Se um profissional usar uma inteligência artificial para auxiliar em um diagnóstico ou tratamento, eles ainda são responsáveis. Aqui eu estou querendo dizer que a inteligência artificial generativa que nós temos sempre coloca que é apenas uma ferramenta de apoio. Portanto, nós não podemos endeusar a inteligência artificial. Nós temos que enxergar que é um instrumento que pode ser muito poderoso. E talvez nós é que seremos o hiperinteligente. Então, hoje, dizer que o profissional de saúde vai ser substituído pela inteligência artificial, eu preferiria trocar. Que o profissional de saúde tem a possibilidade de ser hiperinteligente e expandir as suas áreas de atuação, tá? Porque ele vai contar com softwares mais flexíveis para desempenhar várias ações repetitivas, tá? E eu estou chegando ao fim, essa aqui é uma matéria que eu vi, tá? Com o auxílio do ChatGPT, mãe descobre síndrome rara do filho. Família consultou 17 médicos ao longo de 3 anos, mas só descobriu o nome da doença rara com a avaliação da inteligência artificial. Aí a mídia endeusa, basicamente, o ChatGPT, afinal, 17 médicos não conseguiram fazer o diagnóstico e tinha que ser o ChatGPT para fazer o diagnóstico. E adivinha o que eu fiz? Eu fui questionar o nosso amigo ChatGPT, porque a matéria era com o ChatGPT. E eu ponho, podemos dizer que IA na saúde é um tipo de Waze da saúde? A primeira resposta que ele me dá, olha só, não podemos dizer que a IA na saúde é um Waze da saúde. O termo Waze da saúde pode ser interpretado como uma plataforma de navegação. Aí ele fala que ele faz muito mais, ele realiza diagnóstico, analisa dados médicos, faz prevenção de doenças, personaliza tratamentos, entre outros. Olha só, se eu fosse uma pessoa que simplesmente aceitasse isso, eu ia repetir alguma coisa que ele colocou, mas eu tenho a minha opinião. Aí o que eu fiz com o ChatGPT? Eu confrontei ele, eu pus, IA não faz diagnóstico, apenas o ajuda o médico a fazer o diagnóstico, assim é apenas um Waze da saúde. E olha só a capacidade do generativo, ele concatenou a resposta anterior e a minha pergunta anterior com essa atual, e ele vem, peço desculpas se houve alguma confusão. Você está correto em apontar que IA na saúde não faz diagnóstico de forma autônoma, mas sim ajuda os médicos e profissionais a realizarem diagnóstico mais preciso. De modo que pode ser comparado a um Waze da saúde. Você vê que ele agora gerou ao contrário. Mas ele me serviu para quê? Debate. Esse debate é o que, inclusive, o Bill Gates estava dizendo de metacognição. Por enquanto, a metacognição
é uma capacidade de nós humanos. Então, eu posso ter a minha opinião, formular perguntas complementares e induzir o processo, tá? Aí eu fui ainda. Então, em saúde, IA pode ser apenas um Waze da saúde que orienta e ajuda médicos, pesquisadores, profissionais e população nos aspectos da saúde. Nada mais do que isso. E ele reforça, você está correto. Em saúde, a IA pode ser comparada a um Waze da saúde. Então, você vê a capacidade do que se chama generativo, a capacidade do transformer, que pega a reorganização de novas ideias e começa a gerar textos assertivos. Agora, o que eu fiz com ele é um processo de debate e metacognição. E aí vou dizer, para isso sim ele serve. Eu vou desenvolvendo o meu raciocínio. E eu posso usar isto para desenvolver humanização. Por exemplo, eu quero orientar um paciente segundo um perfil arquétipo sociocultural, eu posso trabalhar com o ChatGPT para readequar o meu texto de orientação, simplificando os meus jargões técnicos para um jargão que o meu paciente ele entenda ou tenha mais facilidade de entender. Tá bom? Isso é aquela matéria, tá? Bill Gates prevê queda em curto prazo dos IAs atuais, sua aposta para o futuro é a inteligência artificial metacognitiva. No dia em que a inteligência artificial conseguir ter essa capacidade de metacognitivo, nós teremos que ser hipercognitivo, sentimento, empatia, capacidade de interconexão. Nós, seres humanos, também temos que evoluir na medida que a inteligência artificial, como processo digital, evolui, também é uma forma de nós avançarmos. Eu encaro a inteligência artificial como uma calculadora. Eu sou de uma época que era proibido usar calculadora dentro de uma sala de aula, porque diziam que os alunos, se não soubessem tirar raiz quadrada na ponta do lápis, não teria inteligência. Hoje nós sabemos que não é como se faz a raiz quadrada. É para que eu quero aplicar a raiz quadrada e na funcionalidade. Então nós temos que entender que à medida que nós temos novos recursos, nós temos o potencial de economizar energia para dar um próximo salto. Isso é importante ser feito na educação. Se a educação não acompanha isto, nós não temos como evoluir dentro desse processo, tá? E metacognição é um termo que foi criado na década de 70, tá? Pelo psicólogo americano John Fravel, e talvez uma coisa que o Einstein fala interessante: educar verdadeiramente não é ensinar fatos novos ou enumerar fórmulas prontas, mas sim preparar a mente para pensar. Talvez a inteligência artificial generativa ele serve para ajudar a pensar, construir linhas de raciocínio, mas para isso nós temos que ter curiosidade, fazer boas perguntas. E aí eu diria que nós estaríamos no caminho correto de um processo investigativo, tá? Só para lembrar que humanizar não é tecnologia. A tecnologia não diz se humaniza ou não. Somos nós, seres humanos, que determinamos sobre a aplicação da tecnologia se ele pode desumanizar ou não. Tá? Humanizar é um conjunto de valores éticos, técnicos, funcionais e comportamentais. Tá? Talvez a inteligência artificial, o desenvolver e melhorar o aprimoramento do raciocínio investigativo e atualização, poderia entrar nos itens 2 e 3, ele pode ser componente de humanização, mas visto sobre outros aspectos, e não apenas como ser humano, mas ele pode potencializar a humanização. E aí eu vou encerrando a minha fala para dizer que o futuro não é ser integralmente digital. O futuro é ser inteligentemente digital, inteligentemente humana, inteligentemente eficiente. E aqui eu enumerei 12 habilidades que a inteligência artificial não tem e que nós devemos ter. Ter ética, desenvolver a ética, desenvolver habilidade de observar,
desenvolver curiosidade e formular boas perguntas para construir uma linha de raciocínio, saber pesquisar e interpretar as informações. Não é porque me dá uma informação que eu vou aceitar, eu preciso processar ele, preciso tomar decisões, saber lidar com situações críticas, saber me comunicar e ter empatia, saber trabalhar em equipe, saber me adaptar a novas situações, inovar e usar novas tecnologias. Esse é o nosso grande desafio dentro do conceito da modernidade, que vão chamar 5.0. A educação tem que caminhar para isso, e os novos profissionais têm que olhar dessa forma de como lidar com a inteligência artificial, e eu apenas hoje me restringi à generativa, porque vocês todos podem fazer o uso. Obrigado. Obrigado, professor Shaw. Superou, né? A gente estava aqui perguntando se a inteligência desumanizar, ele mostrou que a inteligência pode humanizar a saúde, né? Superou. Foi bom porque eu não tinha falado do seu livro, o senhor mostrou aí, né, o seu livro da telesaúde, telemedicina, né, importante. Acho que o senhor tirou vários dados que podem ser aproveitados, né, para nosso estudo. Em seguida, fazendo um contraponto. Por favor, Ricardo, antes de fazer, é que eu tinha feito uma pesquisa, professor Shaw, sobre como a inteligência artificial pode interagir com a humanização, né? Então, não era diagnóstico, não era exames, né? E foi muito interessante porque ele fez um paralelo e, no final, ele diz: a chave para integrar inteligência artificial com humanização na saúde é garantir que a tecnologia seja usada para complementar e melhorar o cuidado humano e não substituí-lo. É essencial que as soluções tecnológicas sejam projetadas com uma compreensão profunda das necessidades e experiências dos pacientes, e que os profissionais de saúde mantenham um enfoque humanizado em todas as interações. Isso resulta em um sistema de saúde mais eficiente, acessível e empático. E eu achei, ele falou, repetiu muitas vezes o Waze, e eu achei engraçado, porque ele é o melhor exemplo, porque assim, o Waze não dirige, né? Não dirige. Tem que ter alguém atrás do carro, né? Então, sim. essa eu acho que é o melhor exemplo é o seguinte, por né? Enquanto, por enquanto, né? Mas tudo bem. Por enquanto. Mas, em seguida, para fazer um contraponto, eu vou chamar a Andréa Janer. A Andréa Janer, ela é a fundadora, né, e CEO da Oxygen. E ela tem mais de 25 anos de carreira em marketing, e ela trabalha, né, com plataformas, uma B2C, de conteúdo por assinatura sobre tendências e inovações. E isso ajuda muito, ela tem pessoas, empresas que ela trabalha, que entendem mudanças culturais e tecnológicas, antecipando tendências. Então, a Andréa fala muito bem sobre isso, né, sobre novas tendências, novas aplicações, antecipar, né, as vantagens, desvantagens, problemas. Então, achei que ia ser um bom ponto ou contraponto aqui sobre a entrada da inteligência artificial. Como o nome da empresa dela, né? Oxigena. Ela oxigena a nossa apresentação. André, obrigado por aceitar o convite. A palavra é sua. Obrigada a todos. Difícil falar depois do Dr. Shaw, mas, enfim, topei o desafio. Estou muito feliz e honrada de estar aqui com vocês. Esse é um assunto que eu adoro. Inteligência artificial é o tema da vez, é o momento da gente falar e entender suas oportunidades, suas limitações também. E um dos meus trabalhos é realmente entender as tendências, para onde os ventos estão soprando e no que a gente precisa prestar atenção para aproveitar ao máximo essas oportunidades que surgem. Então, vou também começar aqui a compartilhar minha apresentação. Eu fiz aqui um rápido apanhado aqui de tendências. A gente tem 20 minutinhos aqui para passar juntos nessa apresentação, e a gente vai olhar, né, sobre esse aspecto o que a gente pode esperar, quais são as novidades que a gente está vendo no mundo da inteligência artificial aplicada para a saúde, né? A inteligência artificial está realmente modificando, mudando, revolucionando inúmeras indústrias. Na medicina não é diferente.
seus impactos estão sendo sentidos já em várias frentes. Eu trouxe aqui destaquei aqui 5 tendências de aplicações dessas novas tecnologias que realmente demonstram que a gente está entrando numa nova era, né? Eu tenho um olhar bem otimista para o que a gente vai ver pela frente. A gente vai mostrar aqui alguns setores que estão sendo realmente transformados, e eu vejo isso com muito bons olhos, e sempre mostrando o potencial do humano, né, potencializado pela tecnologia. Então, eu também acredito, assim como o Dr. Shaw, que a gente tem muito valor nessa nova era. A gente vai continuar precisando pilotar essas novas tecnologias, e é essa soma, né, essa combinação das nossas capacidades, do nosso repertório, da nossa bagagem, que vai fazer com que isso funcione melhor. Então, assim, essas são as 5 ideias que a gente vai abordar aqui nessa rápida conversa. São 5 tendências, e eu vou começar pela primeira delas, que é o protagonismo do paciente. Acho que esse é um novo paradigma que a gente está vivendo, que vem muito a reboque do desenvolvimento de novos equipamentos, que a gente chama de wearables, ou os vestíveis, né, que são equipamentos como Apple Watch, como os anéis, como esse aqui, que é o Oura Ring, que eu vou mostrar aqui para vocês um pouquinho melhor, pulseiras que analisam os nossos indicadores, né, e que nos entregam históricos detalhados de sono, atividade física, frequência cardíaca, temperatura, oxigenação do sangue, e uma série de outros números, de outros dados que nos permitem tomar melhores decisões, né? Eles estão hoje em dia cada vez mais amigáveis, têm interfaces cada vez amigáveis com o nosso celular. Então a gente hoje tem acesso a uma quantidade de dados sobre a nossa saúde que talvez a gente nunca tenha tido antes, né? Isso permite essa análise preditiva da saúde, né? A inteligência artificial identificando padrões e tendências nos dados coletados, né? E podendo aí fazer um alerta precoce para potenciais problemas de saúde. Então, à medida que as pessoas vão ficando mais conscientes dos seus indicadores de saúde, elas podem, como eu falei há pouco, tomar melhores decisões, né? Se o seu sono não foi uma noite boa de sono, em vez de acordar e fazer uma corrida, de repente você vai fazer uma aula de yoga, algo um pouco mais suave, para não forçar o seu organismo naquele dia. A gente consegue ter, com isso, consultas mais informadas e eficientes, né? Então, os médicos, vocês todos, vão passar a ter acesso a dados detalhados antes da consulta, e os pacientes chegam mais conscientes da sua própria saúde, né? Então, acho que isso traz para o médico talvez um novo papel, e aí já fica uma provocação para todos vocês, né? Essa personalização no atendimento que vai ser possível a partir desses novos dados, né? Então, o médico poder fazer recomendações baseadas no perfil único de saúde daquele paciente, né? Ele pode fazer ajustes de tratamentos com base em respostas individuais, e eu acho que esse é um convite também para que vocês, médicos, desenvolvam essa capacidade de ler esses dados e de poder entender do ponto de vista, né, de informação tecnológica, o que o paciente está trazendo para você, em vez de se basear só nas opiniões dele, às vezes em relatos, né, muitas vezes subjetivos. Você vai poder pedir para ele te mandar um relatório do sono nos últimos 2 meses, e aí você vai conseguir entender melhor os padrões de sono e poder tomar uma decisão mais embasada com essas informações. Mas para isso é preciso, né, uma capacitação, um olhar, um aprendizado sobre essas novas informações que o paciente pode vir a trazer para você. E por fim, eu acho que o próprio paciente, ele vai ser tão protagonista que daqui a alguns anos ele vai poder ter propriedade desses dados, inclusive monetizar esses dados de alguma forma. Ele pode vender os seus dados, né, os dados que o seu Apple Watch gera, por exemplo, para uma empresa que está fazendo pesquisa de remédios. Né, e ele pode. Isso já acontece de uma certa forma com aqueles testes genéticos, né? A pessoa compra um teste genético, faz, né, o seu teste, e aqueles dados são utilizados por empresas de farmacêuticas que podem, inclusive, desenvolver novos medicamentos com base naquilo. Para, enfim, mostrar como isso já está sendo utilizado, como esses
wearables, né, esses vestíveis já são usados. A gente tem visto, assim, por exemplo, matérias, Wall Street Journal, por exemplo, trouxe uma matéria há 2 meses atrás falando sobre como o Apple Watch está se tornando o equipamento médico favorito dos médicos, né? Então, mostrando que os médicos estão recomendando o uso de Apple Watch, mesmo sem aprovação específica do FDA, porque ele é simples, ele é acessível, ele virou uma ferramenta muito popular. Só em 2023, a Apple enviou cerca de 40 milhões de unidades, né? Novas pesquisas têm sido feitas para entender o potencial do Apple Watch para monitorar, por exemplo, ritmos cardíacos anormais. A gente tem visto aí, por exemplo, um estudo recente que saiu financiado pelo NIH, investigando se o Apple Watch pode reduzir o tempo que os pacientes com fibrilação atrial precisam tomar anticoagulantes. E outros dados que estão sendo pesquisados, né? Se o relógio pode ajudar a medir níveis de estresse e monitorar recuperação pós-cirúrgica, por exemplo. E a Apple está se tornando uma empresa de saúde, né? Eles estão investindo cada vez mais nesse desenvolvimento, nessas pesquisas, contratando especialistas e lançando o tempo todo novos recursos de monitoramento. Cada versão nova do relógio vem com novas funcionalidades. E além disso, dos relógios, a gente tem aí, ainda não são tão populares, mas os anéis, como o Oura Ring, que é o líder de mercado hoje, que fornece leituras diárias direto no aplicativo, mostrando vários indicadores de resiliência, estresse, sono, oxigenação do sangue, etc. A Amazon também já tem o seu, ela lançou o Helio Ring, e a Samsung agora também está lançando o seu anel, e isso deve tornar os anéis bem mais populares, porque a Samsung, enfim, tem um número enorme de equipamentos no mercado, né? São celulares muito populares, e o anel ele vem para compor esse ecossistema que a Samsung já tem com seus celulares, seus computadores, e ele se torna mais um device, mais um equipamento nesse ecossistema. Outro uso que a gente tem visto cada vez mais comum é da inteligência artificial para diagnósticos mais precisos. Então, tanto na detecção aprimorada de anomalias, né, ela analisa resultados de exames com precisão superior, identifica desvios sutis que podem passar desapercebidos, por exemplo, ajuda na redução de falsos positivos e negativos, né, esses algoritmos de inteligência artificial melhoram a acurácia diagnóstica, diminuem a necessidade de exames repetidos ou desnecessários, faz uma interpretação rápida de imagens médicas, auxiliando na análise de raio-x, ressonâncias, tomografias, acelera o processo de diagnóstico e de início do tratamento, e o monitoramento longitudinal, né, comparação automática com exames anteriores e detecção precoce de mudanças progressivas na saúde do paciente. Então, nesse sentido da detecção, do diagnóstico mais preciso, ela é realmente uma ferramenta muito poderosa para auxiliar os médicos. E a gente tem visto, essa é uma matéria que saiu recentemente agora, em março desse ano, que a inteligência artificial do Sistema de Saúde Público do Reino Unido, a NHS, identifica tumores minúsculos que passaram desapercebidos pelos médicos. Então, em vez de o médico ter, né, o risco de um erro ali, ele usa essa ferramenta para que realmente nada passe desapercebido. Então, essa ferramenta identificou sinais de câncer de mama em 11 mulheres que já tinham passado pelos médicos. Então, a importância dessa combinação, dessa parceria entre o médico e a inteligência artificial para não deixar que nada passe desapercebido. E aqui outra matéria da NPR, mostrando, né, como os médicos podem fazer melhores diagnósticos com a ajuda da inteligência artificial, uma ferramenta essencial, comparável ao estetoscópio, mas que não vai substituir os médicos, né? E olha que interessante esse último ponto, essa visão de que a inteligência artificial vai liberar tempo do médico para que ele possa fazer um atendimento mais personalizado, mais humanizado, e deixa a máquina fazer a detecção. Então, esse aspecto do tempo, né, do foco e realmente no atendimento pode ser um benefício importantíssimo do uso da inteligência artificial. Outro uso que a gente tem visto, que é cada vez mais comum na medicina, é o das cirurgias robóticas, né? Cirurgias de precisão, né? Movimentos até mais precisos e estáveis, muitas vezes, que mãos humanas, menor invasividade, resultando em recuperação mais rápida, permitindo cirurgias remotas, que acho que é um ganho enorme, né? Quando a gente pensa em acesso em lugares onde não tem assim, especialistas como em grandes centros, né? Possibilidade de acesso a especialistas globais, áreas carentes de especialistas, e uma assistência em tempo real também, que é uma excelente ferramenta de tomada de decisão para ajudar os médicos que estão ali naquele momento fazendo uma cirurgia
podendo ajudar a tomar uma decisão, a tirar uma dúvida naquele momento em tempo real, né? E aqui alguns exemplos que a gente tem visto, super extremos, né? Uma cirurgia no espaço, já foi feita recentemente, esse ano, um robô operado remotamente, um robô de operação remoto completa o primeiro procedimento simulado numa estação espacial, e médicos já usando o Apple Vision Pro, aquele equipamento da Apple, né, aquele óculos de realidade virtual, que já está sendo testado na medicina, né? Um time do Reino Unido usou esse headset durante 2 cirurgias de coluna. Então, esse equipamento também permite uma visualização diferenciada, né, o que a gente chamaria aí de metaverso, talvez, em que também essa ferramenta se torna super útil durante uma cirurgia. Outra utilização que a gente tem visto bastante também é o de digital twins. Digital twins é um conceito que não é específico da saúde, né? O gêmeo digital, ele é uma realidade já em inúmeras indústrias. Tem digital twin, por exemplo, de cidades inteiras, né? Ou de fábricas que produzem, por exemplo, carros, né? E uma das utilizações dos digital twins é na saúde. São modelos computacionais, na verdade, de órgãos ou de processos físicos atualizados com dados do mundo real, é como se fosse uma réplica virtual do organismo de um ser humano ou de um órgão, que podem ser utilizados para testar medicamentos, personalizar tratamentos e prever riscos de doenças sem que haja uma intervenção física no paciente. Ou seja, é um ambiente de simulação onde vários tratamentos podem ser testados para avaliar uma resposta e, dependendo do resultado, aquilo ser implementado efetivamente no paciente, né? Então, aqui, algumas áreas de desenvolvimento dessas tecnologias, na cardiologia, por exemplo, modelos de coração para testar dispositivos médicos e medicamentos, na oncologia, com réplicas digitais de tumores para prever respostas a tratamentos, e na obstetrícia, com modelos de gravidez para estudar condições como pré-eclâmpsia e prever complicações. E espera que isso seja rotina daqui a 5, 10 anos, ou seja, todos nós teremos uma réplica digital do nosso próprio organismo, com os nossos indicadores, com os nossos dados, e ali seriam feitas várias simulações para entender como o nosso organismo, de uma forma muito personalizada, individualizada, reagiria a determinados tratamentos. E sobre isso, eu trago aqui uma bibliografia, é um livro chamado Virtual You, né, a sua versão virtual, escrito por 2 professores, Peter Coveney, que é diretor do Center for Computational Science da University College em London, e o Roger Highfield, que é um Science Director do Science Museum Group, membro do Medical Research Council e Visiting Professor da University College London. Então, 2 professores que escreveram esse livro sobre como os digital twins podem realmente revolucionar a medicina e mudar a sua vida. Então, de novo, é uma tecnologia super nova que está sendo trazida, aplicada em várias indústrias, não só na saúde. A gente sabe, por exemplo, que algumas prefeituras de grandes cidades do mundo estão criando réplicas digitais dessas cidades, também para fazer intervenções de trânsito, intervenções de construções nessas réplicas, para entender como a cidade vai reagir àquilo, para depois fazer isso na vida real. Então, só com inteligência artificial que a gente consegue fazer essas coisas. E, por fim, outra aplicação, acho que a gente saiu do micro, né, que é o paciente olhando para os seus dados e está ampliando um pouco o nosso olhar até chegar numa super aplicação que é para novos medicamentos, né? Então, assim, a gente tem, com a ajuda da inteligência artificial, uma aceleração na descoberta de novas drogas, né, porque ela consegue analisar milhões de compostos rapidamente e até também identificar candidatos promissores para testes clínicos. Ela permite, né, uma medicina personalizada, que é uma das grandes esperanças e expectativas da saúde nos próximos anos, né? O desenvolvimento de tratamentos adaptados ao perfil genético individual, que garante maior eficácia e menos efeitos colaterais, a otimização de ensaios clínicos, né, uma seleção mais precisa de participantes para estudos e uma análise preditiva de resultados, reduzindo tempo e custos, e até o reposicionamento de medicamentos, né, identificando a inteligência artificial, identificando novos usos para drogas já existentes, e acelera a disponibilização de tratamentos para doenças raras ou negligenciadas. E acho que bons exemplos disso, o melhor exemplo disso é o AlphaFold,
que é uma tecnologia desenvolvida pelo Google, pela DeepMind. Na verdade, DeepMind é uma empresa que foi comprada pelo Google em 2015, 2016, mais ou menos, e é o think tank, né, o verdadeiro laboratório de inteligência artificial dentro do Google. E eles lançaram o AlphaFold em 2020, que contribuiu para a solução de um enigma de mais de 5 décadas na biologia, chamado de o problema do dobramento, né, do folding de proteínas. Então, com essa ferramenta desenvolvida pela DeepMind, que hoje pertence ao Google, foi possível finalmente compreender como as cadeias de aminoácidos se dobram para criar as estruturas tridimensionais das proteínas, permitindo decodificar todas as estruturas possíveis. E a partir desses resultados, acho que isso é o mais interessante dessa tecnologia, é que a DeepMind criou um database, criou um banco de dados de estruturas de proteínas, com milhões de proteínas, e esses dados foram disponibilizados gratuitamente, livremente, por pesquisadores do mundo todo. Então, é o que a gente chama de open source, né? Eles deram essa visibilidade, esse acesso a esse banco de proteínas, e isso hoje pode ser usado por qualquer pesquisador, qualquer universidade, qualquer empresa de desenvolvimento de medicamento, né, a partir dessa descoberta das moléculas, e isso está ajudando a resolver em minutos problemas que levariam anos para serem resolvidos em laboratório. Então, é o tipo de solução que não é, a gente, né, consumidor final, não fica sabendo, mas é um passo gigantesco que a ciência e a medicina deram nos últimos anos. E chegando aqui no final da minha apresentação, eu trouxe aqui para vocês rápidos takeaways, né, algumas coisas para a gente refletir sobre o papel da tecnologia e da inteligência artificial diante de todo esse contexto que eu acabei de descrever, né? O primeiro a gente chama de ser um AI first thinker, né? Ter um AI first thinker é você partir do princípio que a inteligência artificial vai te ajudar em qualquer tarefa que você tenha no seu dia a dia, né? Desde, como eu falei no início, aprender a ler esses dados e usar esses dados de uma forma inteligente, os dados que o paciente te traz muitas vezes numa consulta, através dos dashboards que os seus vestíveis entregam, né, no telefone, até usar ferramentas muito simples que podem ajudar os médicos, por exemplo, a tomar notas de uma consulta, deixando que você possa prestar atenção no que realmente importa, né, na linguagem corporal do seu paciente, no olhar do seu paciente, fazendo uma conversa de qualidade com o seu paciente, enquanto tem uma ferramenta gravando tudo e transcrevendo e transformando isso num arquivo que depois você vai subir para a ficha do seu paciente de uma forma automática. Você não vai nem precisar se preocupar com isso. Então, desde aprender, né, se capacitar para ler e interpretar os dados que um dashboard de um Apple Watch ou de um Oura Ring traz para você, até, de fato, implementar a inteligência artificial nas rotinas do seu consultório, para que você tenha mais tempo para fazer o que importa. O segundo é abraçar, de fato, a tecnologia, né? Eu acho que, de novo, a gente está aqui hoje discutindo justamente esse temor que muitos de nós têm de que ela vai, enfim, nos tornar obsoletos ou tirar o nosso emprego. E, na verdade, a gente precisa usá-la a nosso favor e aproveitar todas as oportunidades que ela traz. Isso passa também por entender as suas limitações. Acho que o Dr. Shah falou muito bem aqui sobre as alucinações, sobre as informações falsas. Isso ainda é uma realidade muito, muito presente, na medida que a tecnologia vai evoluindo, a inteligência artificial generativa vai trazendo resultados cada vez melhores. Mas hoje, e acho que no curto, no médio prazo, a gente tem que ter muita atenção com essa qualidade da resposta que ela nos dá. A gente não pode acreditar em tudo que eles dizem, né? Eles são as ferramentas, estou falando aí do ChatGPT, do Gemini, do Claude, de várias outras ferramentas que ainda nos entregam resultados de qualidade duvidosa em alguns casos. E tem um truque para isso, né? Eu sempre digo, o importante é você abraçar do ponto de vista, inclusive, financeiro. Eu sempre recomendo para as pessoas, a gente não deve mais usar as versões gratuitas dessas ferramentas que têm um resultado inferior. A gente precisa entender que agora isso vai fazer parte do nosso custo. A gente vai ter que pagar a versão, né, dessas ferramentas, que é uma versão melhor, que é a versão paga. E, por fim, combinar educação e comunicação. Acho que saber traduzir
todo esse mundo da inteligência artificial também para os pacientes, para que eles tenham mais segurança de que a gente está usando isso a nosso favor, né? Usá-la como aliada. Para terminar, queria dizer que essa apresentação inteira foi feita com a ajuda do Claude. O Claude é o meu chatbot favorito. Eu gosto do ChatGPT também, mas eu prefiro o Claude. O Claude tem uma preocupação enorme com direitos autorais, ele tem uma acurácia nas respostas bem superior ao do ChatGPT. Fica a sugestão aqui, o convite para vocês conhecerem também. Ele é um excelente aliado para mim, eu uso diariamente em todas as minhas funções, sempre com muita parcimônia, mas também com muita curiosidade para entender como ele pode me ajudar. É isso que eu tinha para dividir com vocês. Fico à disposição aqui agora para o nosso bate-papo. Obrigado, Andréa. Muito bom. Fez um excelente contraponto, né, com a discussão médica. E agora nós chegamos no momento que estamos abrindo a comentários, discussões, perguntas através do chat. Aqui as pessoas que estão ao vivo. E eu queria começar, como nós falamos no início, nós estamos com a presença da senhora secretária estadual de saúde aqui, porque a Curadoria da Humanidade da Saúde, através da Denise Lorito, está pretendendo desenvolver um trabalho também, né, na Secretaria Estadual, nos hospitais estaduais, da discussão da humanidade e saúde. Então, eu queria saber suas considerações, perguntas, se a senhora quiser, à vontade aí. Bom, Ricardo, primeiro eu agradecer muito ao convite, agradecer a Denise também, estar aqui é uma honra. E essa conversa, Ricardo, me deixou assim, me fez retornar numa história muito pessoal também, né? A gente sabe o quanto a gente mandou aí, eu nasci sem o telefone, nem o telefone celular, nem o telefone sem fio. A gente nasceu no momento em que lavava luva, a gente não descartava, ainda esterilizava a luva. Nós somos dessa época. O Célio Cortinhas foi um preceptor de internato, conheci há quase 40 anos, a gente sabe disso. Trabalhei no São Gafreguinle e me fez lembrar muito que a gente era uma realidade totalmente diferente do que a gente tem hoje, né? A gente trabalhava não só com paciente ali no corpo a corpo, mas sem muita tecnologia, era muito menos que hoje, um hospital universitário, não estava dentro de um hospital simples. Depois trabalhei na Bradesco Seguros durante muito tempo, falando um pouquinho de mim, para poder dizer por que eu estou entendendo assim, esse pensamento todo que me fez na Bradesco Seguros como auditora, onde você também trabalhou. E aí, a gente tinha a conta na máquina. O Dr. Tchau falou que ele não podia usar a máquina e tal, mas a gente usava na máquina uma conta hospitalar de milhões, na época, de dinheiros, alguns dinheiros, porque a gente trabalhou com vários dinheiros lá. Então, a gente entendeu o quanto a gente teve que adaptar a tudo isso. É muito inovador e muito louco a gente entender que hoje a nossa geração está aí trabalhando na medicina e teve que adaptar isso muito rapidamente. Porque a geração que está vindo, eu acho que é muito mais rápido você entender o ChatGPT, você entender toda essa tecnologia, mas para a gente que está ainda, vamos na vanguarda, você está aqui comandando um hospital, comandando uma humanidade, trazendo para todo mundo como que a gente faz para melhorar isso, esse contraponto da humanidade, eu acho que é o fundamental para a gente poder trazer para a nossa realidade um pouco das questões de saúde. Eu trabalho lá há 23 anos, tenho 37 formados, mas lá há 23, e a gente passou por um momento muito delicado em relação à tecnologia da informação, e isso recentemente. A gente acordou em 2019 sem e-mail. A pior crise aconteceu em 2016 até 2018. Em 2019 a gente não tinha e-mail, porque o e-mail parou durante 6 meses, a gente não tinha plataforma de... Então, isso foi muito rápido também para nós, recentemente, essa mudança em relação à parte de tecnologia. Nesse tempo para cá, a gente hoje tem um Centro de Inteligência em Saúde na nossa Secretaria de Saúde, eu te levei para assistir, para ver. Então, a gente mudou muito. Hoje a gente tem projeções de doenças, hoje a gente tem uma rapidez muito grande de dados. Sem dados, a gente não consegue fazer isso. A gente tem hoje a projeção em relação um pouquinho na parte epidemiológica, mas depende muito ainda do campo do humano trazer esse dado para a gente. A gente não consegue ter um dado epidemiológico sem ter a ponta uma pessoa colhendo aquele dado. A gente tem dentro da Secretaria de Saúde o Hospital Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, que é um hospital que a gente sabe o quanto é relevante lá dentro a parte da tecnologia, mas os pacientes, a gente teve um paciente lá, gêmeos que foram ligados pelo crânio, que ficaram lá há mais de 4 anos. Então, assim, essa humanidade de ter um paciente desse, depois conseguir levá-los e acompanhar até hoje essas 2 crianças, a gente tem histórias na Secretaria de Saúde, como o Hospital Estadual Ricardo Cruz, que é o nome do nosso saudoso Ricardo Cruz, e que a gente hoje tem já visualmente para poder fazer fisioterapia. Então, a gente tem alguma iniciativa, me vejo muito contemplada desse tema com relação à Secretaria de Saúde, a gente conseguir estar na vanguarda. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma forte tendência interna de manter a humanidade com humanização,
com segurança do paciente. A gente está aqui com a Merilane, que é a nossa a assessora de qualidade. Então, a gente trabalha muito diuturnamente de avançar em tecnologia, inteligência artificial, trazer tudo isso para a gente, mas trabalhar um grupo interno que traga a humanidades. Não é só a política de humanização, que é muito fechada. Humanidades e trazer o pessoal para poder entender o quanto a gente não pode. Eu tive recentemente também na Estônia, é o país mais digital do mundo, mas lá o prontuário eletrônico ainda depende do humano escrevendo. Lá não é ainda prontuário eletrônico que você fala e ele vai sozinho. Em Portugal, a gente tem ressonância magnética 1 na capital, e na Estônia 2 no país todo. Então, a realidade nossa é muito diferente. Toda rua quer ter uma ressonância, uma tomografia de chamar de sua. Então, a gente tem essa realidade nossa do Rio de Janeiro, do Brasil, é diferente do que a gente pode ver dar para frente, eu acho, ainda da parte da tecnologia, depois a gente avançar em relação de poder ter esse pensamento de ter uma pulseira, de ter um anel que vai nos dar essa rotina, pensando no nível de SUS, a gente quer muito chegar lá, mas a gente tem burocracias que não nos deixam chegar. Mas a gente entende que a Secretaria Estadual de Saúde, nesse momento, já consegue ter iniciativas muito fortes em relação ao avanço, à contemporaneidade, à tecnologia da IA, que a gente quer colocar em teleregulação para fazer no nosso centro de regulação. Mas a gente quer muito manter a parte de humanidades, vindo agora também trabalhar um pouco mais com o Denise, com você, porque a humanização acho que é o grande X da questão. Acho que até no Carioca, acho bem difícil a gente conseguir ficar afastado dessa humanização, dessa humanidade muito de perto. De novo, agradeço muito por poder estar aqui, participar. As aulas maravilhosas que a gente teve aqui, acho que me fez refletir não só como secretária, que é um Estado, isso passa, mas como pessoa, principalmente. Muito obrigada. Obrigado. Fernando, alguma questão? Sim. A Monique Nunes, ela disse o seguinte, que possamos fortalecer a ideia de que a tecnologia está a serviço dos profissionais e não o inverso. Quando a gente fez uma prévia sobre a sessão, secretária, eu até falei com a Andréia sobre que as empresas de atendimento domiciliar usam muito hoje, muita tecnologia, principalmente hoje aquele ECG Touch, que o técnico bota na casa do paciente e o médico lá na empresa lê, né? Como pode fazer outros exames auriculares, visuais, tudo. E aí ela falou assim, o importante seria isso, chegar no serviço público, né? E aí, conforme ela estava falando, eu estava pensando, e com a sua presença aqui, eu falei, poxa, a clínica da família, ou os hospitais mesmo, e as ILPIs, tudo que são do governo, às vezes não tem um profissional médico ali, né? E ter esses equipamentos para que o médico, à distância, possa já fazer um diagnóstico, no caso de uma dor, alguma coisa, eu acho que daria para começar a fazer alguma coisa. É um desafio, né? Eu, à época, tinha falado até com o seu antecessor, né? Dr. Luizinho, e agora eu ratifico contigo, né? Que eu acho que a gente vai começar bem pequeno, né? Mas tem que começar, né? A gente, no ano de 2023, foi inaugurada uma coordenação de inovação na Secretaria Estadual de Saúde. A gente tem feito um letramento interno, todas essas reuniões para toda a Secretaria de Saúde, para os servidores, para todos os colaboradores, a gente leva algumas startups para essa finalidade. Isso. Então, já tem vindo várias startups já com a gente, algumas de oftalmologia, algumas de eletrocardiograma. Essa parte da atenção primária e das LPIs e das home care, na verdade, não são basicamente com a Secretaria Estadual de Saúde, é muito da parte dos municípios. Então, a gente leva essa startup lá para poder apresentar depois aos municípios, a gente chama também depois uma reunião externa. Então, é um fomento que a gente já tem feito, mas a gente tem também, agora, recentemente, no Innovation Week, houve um lançamento de um desafio. Primeiro desafio de saúde pública em relação às startups também, com algumas linhas de cuidado, que a gente tem dificuldade, desafios, como doenças raras, como a entrega do medicamento pela nossa superintendência de medicamento. Então, algumas linhas a gente fez um desafio para as startups se apresentarem para a gente, que foi lançado agora, semana passada na Innovation Week, justamente para isso, para fomentar essas inovações, que a gente possa divulgar, fazer uma maior divulgação interna com a Secretaria de Saúde, como uma política pública de indução. Então, isso a gente está trabalhando, acho que não é uma coisa rápida, mas a gente está trabalhando nesse caminho de poder fazer essa indução, não só para o nosso consumo interno, como eu falei, da parte da parte de fisioterapia, de óculos de inteligência virtual, mas para os municípios. A gente já está trabalhando nesse sentido com uma coordenação específica de inovação. A gente quer muito acompanhar a dinâmica e levar também para os municípios, mas a gente tem um tempo aí
que não é tão simples para a gente poder organizar isso e levar com mais rapidez. Mas que Fernando, bela notícia. A gente vai aproveitar, né, que tem pessoas aqui no auditório, então, se querem fazer perguntas, temos 2 grandes palestrantes, o Chau e a Andréia, né, para tirar dúvidas. Denise, quer perguntar alguma coisa? Eu aproveitar e perguntar para a Andréia, que ela teve aqui no Innovation Week, se ela, não sei qual foi o tema do que ela falou aqui, mas se ela sentiu alguma coisa em relação à saúde aqui, se ela teve a oportunidade de fazer alguma palestra ou viu alguma coisa nova do que ela falou. Oi, Denise, tudo bem? Sim, fiz uma palestra no palco de varejo sobre tendências. E dessas tendências de varejo, o que eu mais próximo do universo da saúde foi que a gente falou de saúde mental. A importância da gente prestar atenção nisso, e principalmente na relação das pessoas com as telas. A gente trouxe esse olhar de que, enfim, de novo, humanizando um pouco mais a questão, né, humana, aqui, a questão da tecnologia, aqui a gente veio falando da recente preocupação, da crescente preocupação mais recente dos pais e das escolas com o tempo de tela das crianças e dos jovens. Então, assim, a gente trouxe a ideia das escolas banindo o celular, né, uma medida que começou há mais ou menos um ano e está crescendo em escolas não só do Brasil, mas do mundo todo, contrariando uma tendência que a gente estava vendo, né, de informatização das escolas, e agora as escolas estão voltando atrás e tirando iPads, tirando telefones, né, do ambiente escolar, depois de entender que isso prejudica não só a saúde mental, mas até o desenvolvimento cognitivo das crianças e dos jovens, né? Então, uma das tendências que a gente trouxe é que, enfim, como uma oportunidade para o mercado de varejo aproveitar com experiências físicas, né, experiências presenciais, neste momento, nesse contexto de mundo em que eu espero, né, que as pessoas agora tenham uma relação um pouco mais consciente de utilização do seu tempo, né, em relação às redes sociais, em relação à tecnologia em geral. Então, essa é uma das tendências importantes que a gente está vendo para 2025. Estava com curiosidade, o professor Chau, ele estava comentando sobre o uso do robô, né, em que você poderia colocar no robô alguns conceitos de atendimento, como se fosse um secretário, né, e aí fazendo um primeiro atendimento. Eu acho que isso pode ter um risco também de você colocar dentro do robô um software de triagem, né? E ele ser um responsável por uma triagem de um atendimento e isso ir evoluindo, né? O quanto que isso é óbvio que tem que ter um limite humano, como eu estava até comentando aqui com a secretária, que a Andréa falou que você usando a tecnologia sobra mais tempo atendimento médico. O risco é sobrando mais tempo atendimento médico, as pessoas quererem fazer mais atendimentos médicos naquele mesmo tempo, né? Então, volta tudo para o que estava antes. Então, como é que o senhor vê isso? O senhor vê essa ameaça, esse risco? Primeiramente, eu só queria que a tecnologia sozinha pode acelerar confusões. Ela precisa ser inteligentemente planejada na cadeia de processo. Então, o robô, primeiro, nós temos que definir robô com corpo físico ou robô em software. Tá? Ambos se chamam robôs. O robô com corpo físico é o que eu mostrei, por exemplo, da Mecha, que é um robô hiperrealístico, e eventualmente Sofia, que também era um robô hiperrealístico físico, mas vamos chamar de um robô na área de software. Eu até diria para vocês que o robô, ninguém fala muito, mas ele é muito bom para 3 coisas. 1, telemonitoramento de crônicos, gerando engajamento, a adesão terapêutica. Eu nem preciso fazer muita coisa, mas fazer o engajamento é mais importante que a consulta propriamente dita, porque uma pessoa que fez uma consulta e não faz o engajamento, ele não segue uma conduta. Portanto, eu não tenho o valor resultado final. Um robô, ele é muito bom, porque hoje o nosso maior problema é que nós temos enfatizado muito tratamentos de doenças e não uma telesaúde de estilo de vida e bem-estar. A inteligência artificial é excelente também para isso, e dentro desse processo você tem a triagem de alerta. E aí sim, assim como a Andréa falou, que a inteligência artificial em radiologia é para detectar
coisas que às vezes repetitivo, nós seres humanos ficamos cansados. Ele vasculha, então ele funciona como um radar. E é aí que nós temos que entender, inteligência artificial é uma ferramenta para acelerar a qualidade e a precisão do nosso processo de trabalho. Isso não nos inferioriza, isso apenas muda como nós atuamos em termo profissional. Eu só queria reforçar que foi bom que a Andrea mostrou todos os tipos de inteligência artificiais, mas só queria novamente reforçar. São apenas inteligências artificiais estreitas. A inteligência artificial, um não conversa com o outro. Ele, na verdade, não tem identidade nem consciência. O robô cirúrgico só serve para aquilo. O Apple Watch só serve para aquilo. Só que nós usamos a palavra inteligência artificial dando a ideia que um ser único. Não, ele é uma técnica de desenvolvimento de software que tem uma finalidade específica. Aí sim nós poderíamos ter uma inteligência artificial de teletriagem, uma inteligência artificial aplicado, por exemplo, a monitoramento, que eu acho que nós não temos dedicado grande atenção a isso, mas 75% mais ou menos dos nossos problemas de saúde estão relacionados com doenças crônicas, né? E a teletriagem, sim, uma teletriagem estratégica de indicação sobre potencialidades de encaminhamento, ele ajudaria muito, porque ele tem uma reação rápida e ele conseguia ser um processo de filtro para o especialista em termos de acelerar o que é importante. Então, a teletriagem é interessante estar associado com telemonitoramento e telesaúde de bem-estar, tá? E, por último, só queria dizer uma coisa importante. Para o gestor público de saúde, é muito importante ter um bom data lake. A inteligência artificial não é nenhum ser supremo. A inteligência artificial consegue processar tendência de dados a partir de uma base de dados qualificado. Portanto, saúde preditiva, uma tendência de outros pontos, ele poderia ser utilizado por um gestor de saúde. Então, vamos supor que no Rio de Janeiro nós tivéssemos teleatendimento. Esse teleatendimento se torna um dado digital. Esse dado digital, ele pode servir para logística. Aí sim, você aplica um algoritmo de inteligência artificial que faz o processamento e aí você tem uma telemedicina e telesaúde logística baseado em inteligência artificial. Aqui eu só estou dando algumas ideias só para mostrar que ele é apenas uma linha de pensamento com uma linha de software que podem melhorar a nossa capacidade. O Dr. Gilberto Honinger, acho que falou, ele complementou um pouco aqui, dizendo o seguinte: às vezes a utilização de robôs por diversas empresas nos mais variados segmentos dificulta um simples esclarecimento pontual. Quantas vezes ficamos sendo transferidos de um ramal para o outro e torcemos para que um simples mortal nos atenda e tire uma dúvida simples. É o que o professor Tchau disse, mais ou menos isso. E a minha pergunta para o senhor é o seguinte, teria sido, talvez o senhor disse, quando o robô tiver um erro ou no diagnóstico ou no tratamento, quem será processado? O robô ou o médico? Eu acho que sempre vai depender se foi propaganda enganosa ou não. O robô é uma ferramenta. Certo. Eu defini com segurança quais são os limites do robô e os cuidados em relação ao seu uso ou o usuário usou indevidamente. Então, nós vamos ter que criar vários critérios para definir as especificações do robô. Agora, vamos supor que eu tenho uma outra situação. Um hospital resolve adotar a inteligência artificial como padronização de conduta. E há um erro. Bom, primeira coisa, o hospital
é co-solidário ao erro, porque ele deveria, inclusive, ter uma equipe de auditoria para ver se, inclusive, as respostas são precisas e de qualidade. O segundo o erro estava dentro do previsto ou não previsto. Então, nós temos vários fatores, tá? Então, a resposta é basicamente esse ponto. Como foi fornecido a ideia das competências da inteligência artificial? Se foi falado que ele serve para tudo e as pessoas poderiam usar à vontade, então o culpado vai ser de quem forneceu essa ideia, porque ele fez uma propaganda enganosa. Se uma instituição adota obrigatoriedade do uso de inteligência artificial para chegar a um diagnóstico e houve um erro, a instituição tem que ser solidária, porque ela determinou esta conduta, tá? Mas também há aqueles erros que, incerto, nós não temos nem como chegar a um ponto. E aí sim faz uma pesquisa, tá? Então, aqui eu só estou querendo dizer que existem várias formas de nós termos a atribuição da significância. Em maio, eu dei uma entrevista para a TV Cultura, porque uma empresa da Nova Zelândia estava criando uma inteligência artificial generativa com capacidade de entender a fala e o uso de avatares animados para dialogar com uma pessoa para fins de teleconsulta. Eu falei, olha, serve para duas coisas, telemonitoramento e talvez, eventualmente, teletriagem, porque se houver erro, eu vou processar a empresa por propaganda enganosa e responsabilidade das consequências. É a mesma coisa que o cigarro, tá? Se todas as indústrias de cigarro fossem processados para cobrir os males causados pelo cigarro, não teria mais indústria de cigarro vivo, tá? Então, aqui eu só estou dando exemplo como as coisas são complexas, tá? Inclusive, são pontos que eu falo. Se você define que a inteligência artificial faz isso, mas delimita bem definido, e depois tenha uma equipe de auditoria que faça verificação periódica que os resultados são confiáveis. Senão, quem forneceu pode ser responsabilizado, e se for determinado falha do algoritmo, então a empresa que contratou o serviço de algoritmo deve acionar a empresa de software, assim como uma ponte estrutural que tem uma falha na construção e ele cai. A responsabilidade vai ser do engenheiro e da empresa que construiu a ponte. Tá? Professor... Eu só estou dando analogia para vocês verem. Não, ficou muito bem, bem compreendido, professor. E não é tão simples. Deixa eu pedir agora, a gente está começando a entrar na reta final, mas a gente ainda tem 3 pessoas do auditório. Eu queria pedir um comedimento na pergunta e na resposta para ter a oportunidade dos 3 poderem perguntar. Por favor. Boa tarde, eu sou Antônio Abílio, sou geneticista. Gostaria de dizer que eu não me preocupo com o avanço da inteligência artificial, e sim com a diminuição da inteligência natural, que certamente vai se seguir quanto mais a inteligência artificial avançar e ocupar os espaços que normalmente a humanidade ocupa. Então, nesse ponto, gostaria de perguntar aos 2 professores, ou a quem quiser responder, quais preocupações a gente teria para conter, e parece uma palavra difícil de ser dita num ambiente onde está se louvando a inteligência artificial, e apresentando seus benefícios, que são inúmeros, mas como ajudar a que esse desenvolvimento... Moderar, né, que você diz. Moderar, que isso se dê dentro de limites eticamente aceitáveis e humanamente aceitáveis também, que nós possamos agir bem e compreender. E não ficarmos entregues a máquinas, a avatares ou a chamadas telefônicas, esperando vir um ser humano do outro lado. Eu queria que a André respondesse isso aí. André, por favor. Tem como modular a microfone. Bom, tem um lado disso que depende de regulação governamental, né? A gente sabe que existe uma força-tarefa em vários países, Estados Unidos, União Europeia, tentando criar o que a gente chama de guardrails, né? Que são
talvez fronteiras aí para o desenvolvimento dessas tecnologias, né, para que elas aconteçam de uma forma ética, responsável, segura, né? Então, assim, mas eu também eu acredito que o gênio não vai voltar para a lâmpada, né? Então, acho que a gente já está vivendo um momento em que existem muitas empresas desenvolvendo inteligência artificial, os governos, em geral, são muito lentos em regular esse tipo de tecnologia, haja vista as redes sociais, que já existem há 20 anos, e a gente está até hoje debatendo se a gente pode ter censura ou não nas redes sociais. Então, acho que os governos realmente não conseguem acompanhar a rapidez com que a tecnologia se desenvolve, né? Mas acho que o que a gente mais pode fazer é ter debates como esse. Acho que esse tipo de debate é muito importante em diferentes fóruns. A sociedade precisa entender os benefícios e as armadilhas da inteligência artificial. Tudo começa com a consciência, né? Todos nós sabermos das suas limitações, dos seus riscos. Então, acho que temos realmente uma tarefa aí de casa de governos, mas também da sociedade. O Brasil acabou de aprovar agora um plano de inteligência artificial, capitaneado aí pelo governo, com várias frentes aí de atuação, inclusive falando de regulamentação também. E a gente precisa, como indivíduo e como instituições também, se engajar nessa discussão e garantir que ela seja desenvolvida em prol, em benefício da humanidade, não, como você mesmo disse, ficar à mercê aí dessas empresas que estão monetizando esse tipo de tecnologia, né? Estamos na mão de 4 ou 5 empresas aí, como OpenAI, que no fundo tem investimento da Microsoft, Anthropic, que é investida da Amazon. Então, todas essas empresas, a Big Tech, ainda estão por trás de todas essas empresas de tecnologia que a gente está pagando hoje para usar essas ferramentas. Fernando Jurup, sua pergunta, por favor. A inteligência artificial está no começo da sua vida, né? Então está nascendo agora. E tem muitas plataformas diferentes, cada um com um foco diferente, cada um com resultado diferente. Assim como toda medicação, para ser ela aprovada, para ser usada, ela tem que passar por todo um processo científico de experimentação e validação. Talvez a inteligência artificial, cada plataforma com seu uso específico, talvez tenha que passar pelo mesmo processo até ela ser validada para uso naquela função específica, né? Passa para ela, quer fazer uma pergunta. Acho que a André até comentou isso, né? Sobre que as agências estão tentando, mas são lentas, né? Mas cabe muito, ela terminou agora falando sobre debate sobre pessoas, né, cara? Nós temos a consciência disso, né? Até foi falado aqui exaustivamente, né? O próprio professor Chao, ele questiona, né? A gente questionar a própria ChatGPT. O Célio lembra outro dia no round, nós estávamos com a dificuldade aqui de discutir um diagnóstico, medicação, e a gente entrou no ChatGPT, foi perguntando, e no final nós questionamos ele, mas aonde você descobriu essa evidência? Ele falou assim, não, eu não tenho evidência, ele mesmo falou. Então, cabe a nós termos um discernimento, né? E como pessoas, como grupos, como sociedade, e esperar que as regulamentações governamentais também venham, né, para isso, né? Elas precisam ter que ser validadas. Sim, não há dúvida. Boa tarde, né? Queria primeiro agradecer aqui a oportunidade, né? E dizer que eu sou fã da tecnologia, mas eu, como uma pessoa de cabelos brancos e já acompanhou muita novidade que depois se mostrou tão deletéria, como a questão das telas, né? Eu sou pediatra e sanitarista, e esse é o tema. A gente acabou de trabalhar isso com os alunos da faculdade numa escola pública. A semana que vem estou lá falando sobre isso. No programa de saúde na escola está todo mundo paranoico com justamente o que ele trouxe, que é a redução das potencialidades humanas, né? O impacto negativo. E aí eu queria ouvir de vocês um pouco justamente como vocês pensam nesses impactos na saúde mental, na questão dos wearables, já que toda a nossa sociedade, a crítica que se faz é que a gente investe no desenvolvimento intelectual e pouco no desenvolvimento da sensibilidade, nessa desconexão entre corpo e mente, e eu fico pensando, queria assim, ouvir um pouco como vocês acham que esses wearables podem impactar justamente a saúde mental e essa desconexão das pessoas com seus próprios corpos? André, que tem a experiência de wearable, quer responder aí, embora não seja médica, André, pode falar. Eu acredito sempre no equilíbrio, né? Eu acho que a gente essas coisas são muito novas ainda, a gente está aprendendo a usar da melhor forma. Eu acho que é um misto de ouvir seu próprio corpo, mas também entender algumas coisas que a gente pode passar desapercebido nessa vida corrida que a gente leva. Então, eu acho que isso veio para ajudar
a gente a entender um pouco melhor como a gente funciona e nos trazer, inclusive, alertas importantes, que eu acho que, como eu falei, como eu acho no dia a dia, quantas doenças poderiam ter sido evitadas se as pessoas tivessem apenas ido ao médico uma vez por ano e feito um check-up, né? As pessoas não fazem isso. Muitas vezes uma pessoa passa 2, 3 anos sem fazer um exame completo e acaba descobrindo enfim, uma fatalidade, quando isso poderia ter sido evitado com um pouco mais de disciplina, né? Disciplina de ir ao médico, de ter suas consultas em dia, ter seus exames em dia, né? Claro que a gente está falando de quem tem... Quando a gente pensa em quem não tem acesso a isso, eu acho mais preocupante ainda, e eu acredito na tecnologia. Uma das vantagens das tecnologias é que elas dão realmente, elas são inclusivas. A gente pensa que não, porque o smartphone é uma coisa mais cara, mas assim, o Brasil é super early adopter de todas essas tecnologias. Muita gente hoje em dia tem acesso a telefones com essas funcionalidades, e a curva, provavelmente, dos wearables, ela já caiu bastante, né? Hoje em dia, um Oura Ring, um Apple Watch custa 400, mais ou menos $400, $300 em alguns casos. Isso já custou 800, 900, 1.000, então a tendência é que isso cada vez seja mais acessível, seja mais barato, e a gente conseguir evitar muitas coisas, evitar inclusive de sobrecarregar sistemas de saúde nacionais, se as pessoas estiverem mais atentas a esses indicadores. Muita gente é atento naturalmente aos sinais do corpo, como você mesma disse, a sua escuta, seu autoconhecimento, mas isso não é uma realidade para todo mundo. Então, eu acredito muito no equilíbrio. Algumas pessoas vão perceber que elas estão mais cansadas, vão perceber que tem alguma coisa errada no seu, enfim, no seu estado geral, e isso vai fazer com que ela procure um médico e tudo mais. Mas muitas vezes isso precisa pular, né, numa tela para mostrar para você que você está, enfim, seu sono está muito ruim, a sua resiliência está piorando, e às vezes isso é um alerta que muitas vezes na correria do dia a dia as pessoas não percebem. Professor Tchau, passar para o senhor para o encerramento. Tem uma última pergunta aqui, da Sidneia Paponi, que pergunta qual o maior dilema ético da inteligência artificial. Queria que o senhor falasse brevemente, muito rápido, sobre isso e falasse suas últimas considerações aqui. Eu acho que o principal problema da inteligência artificial é o excesso de expectativas, tá? A empolgação com expectativas irreais, tá? Então, nesse momento, eu sempre falo que nós temos que enfatizar a educação, a conscientização do uso e também saber os limites desse uso. Nós não estamos para sermos substituídos pela inteligência artificial, tá? E é por isso que fala sobre medicina 4.0, saúde 4.0 é tecnologia. Eu falo sobre 5.0. É o ser humano pós quarta revolução industrial que sabe usar criteriosamente a inteligência artificial dentro de uma sociedade estruturada, tá? Então, o primeiro ponto é essa falta, exagero de expectativa, uso indevido, tá? Tanto essa questão da banalização, embora a técnica da inteligência artificial seja importante. E então eu acho que nós vamos ter que ter alguns aspectos regulatórios, tá? E criação de compliance de aplicação da inteligência artificial no uso do dia a dia, principalmente na área da saúde, para garantir segurança. Muito obrigado, professor. André, as suas últimas considerações? Posso falar? Pode, estamos vindo já. Pode falar. Bom, enfim, só queria agradecer a oportunidade, deixar aqui um lembrete, assim, acho que todos nós estamos engatinhando. A inteligência artificial generativa, ela é muito recente, ela começou em 2022, em novembro de 2022, quando a OpenAI lançou o ChatGPT 3 na época, né? Agora a gente já está na versão 4.5, e tudo é muito novo. Ninguém tem todas as respostas, né? A gente está nesse momento debatendo esse tema, mas ainda temos muito que aprender, isso tem muito que ser desenvolvido. A gente precisa de muita cautela, como o professor Tchau disse, ao endeusar uma tecnologia, acho que ela é muito útil para muitas coisas. Como eu disse, eu sou uma
usuária contumaz de todas essas tecnologias, mas sempre com muita consciência, com muita maturidade para entender onde ela realmente pode ajudar, onde ela está realmente ainda na sua infância, e a gente precisa aguardar. Estamos num momento em que tem muitos lançamentos, todos os meses, as grandes empresas de tecnologia como Google, a Microsoft, a própria Meta, estão lançando novos modelos. Então, o que a gente está vendo hoje é um retrato de agora, daqui a 2 semanas o setor já vai estar bem diferente. Eu acho que a gente precisa se informar, estudar. Eu sempre digo, assim, nas minhas palestras, que hoje a gente deveria dedicar algumas horas por semana, todos nós, independente da nossa indústria, da nossa profissão, a estudar a inteligência artificial e entender suas potencialidades e seus riscos, porque os benefícios não vêm sozinhos, eles têm riscos também, mas faz parte desse guarda-chuva da inovação. O progresso humano acontece sempre dessa forma, a gente dá um passo para frente, 2 para trás, para a gente aprender a lidar com aquilo. Tem sido assim com as grandes revoluções que aconteceram na humanidade. Eu sou otimista, acho que a gente vai aprender a usar da melhor forma, ainda como disse, tudo muito novo, mas acho que a gente precisa exercitar, explorar, como eu falei no final da minha apresentação, para que a gente use isso a nosso favor. Muito bom. Eu quero agradecer a oportunidade aqui. Nós é que agradecemos, o professor Tchau, a Andréia. A palavra de ordem que o professor Tchau deixou foi educação. Eu acho que nesse ponto a Humanidade na Saúde está cumprindo seu papel de trazer o tema aqui para levantar. Vou passar ao Fernando para fazer o encerramento dessa sessão, agradecendo já a oportunidade e para chamada para a próxima sessão com a música devida. Ok. Muito obrigado. Obrigado a todos. Obrigado ao pessoal que está no Instagram. O tema da nossa próxima sessão será Soft Skills e sua importância para os profissionais de saúde. Muito obrigado mais uma vez a quem está no Instagram. Muito obrigado a todos. Boa tarde.